E a novilha onde entra nessa profecia? Então, o que acontece? Se a gente fala que se tem o sonho de construir o terceiro templo, a Bíblia coloca muitas regras. Muitas vezes o pessoal não gosta de ler os livros da Bíblia que tem regras. É. Vai ler Levítico, vai ler as partes da Bíblia. E daí tu tem que pegar 5 côvados assim, e a madeira tem que ser desse tipo. E tu vai cortar da direita para a esquerda. E tem umas partes da Bíblia que são, entre aspas, chatas e o pessoal não lê. Que são normalmente a parte de genealogia, que não sei quem teve filho com não sei quem. A parte de genealogia o pessoal normalmente pula e a parte das regras o pessoal pula. Mas quando tu tá falando de questões bíblicas sérias, como reconstruir o terceiro templo, tu tem que ler todas essas regras. E uma das regras é que para o templo funcionar, ele tem que estar puro. Então, muito antes de a gente discutir a construção do terceiro templo, a gente tem que discutir a novilha. Como funcionava? Nos tempos bíblicos, existiam novilhas vermelhas. E quando a gente fala vermelha, não é a cor da minha camiseta vermelha. Não? É a cor que a equipe agora aqui vai botar na tela. Aquela outra que você colocou, cara. Aqui, olha, a gente vê novilhas que são dessa cor marrom avermelhada. Então, não é não é vermelho ketchup. Até essa foto tá meio vermelho. Assim, mas é esse tom, é um tom mais avermelhado. É, um tom mais avermelhado, não é vermelho ketchup, é um marrom avermelhado, que é uma cor que sim existe na natureza. Tá. Vacas dessa cor existem. Então a ideia é que uma novilha vermelha, que cumpre uma porrada de regras... Sem um fio, todo fio tem que ser vermelho. Então tem ali todas as regras. Primeiro, todos os fios, ela tem que ser toda vermelha, não adianta ter uma mancha branca embaixo da barriga, ela tem que ser toda vermelha. Ela nunca pode ter sido usada para trabalho nenhum. Porque antigamente, vacas eram animais de carga. Sim. Então, primeiro, tem que ser toda vermelha. Não pode ter sido usada nunca na vida para trabalho. Ela não pode ter nenhum defeito. Então, por exemplo, as vacas de hoje em dia, que nem essa da foto que a gente viu, não sei se a gente continua vendo, ela tem um tag na orelha, ela tem uma etiquetinha na orelha. Já não poderia. Por quê? Porque ela é imperfeita, ela tem uma imperfeição. Então, qualquer imperfeição que seja... Ela tomou um coice de outra vaca e tem agora uma cicatriz. Já não pode. Então tem que ser uma novilha completamente vermelha, com todas as regras. Obviamente tem que ser uma vaca, não um boi. E ela tem que ter no mínimo 3 anos. E guardem esse número, porque esse número vai ser importante daqui um pouquinho, quando a gente seguir falando. Então tu tem que ter essa novilha vermelha, sacrificar ela. Então tu monta um altar de madeira de cedro, coloca junto linho vermelho, um tecido vermelho. Tu coloca isopo, que é uma planta que existe lá. Coloca a vaca sacrificada e queima ela, e toda essa pilha vai sair um monte de cinzas. Essa cinza tu coloca dentro de água, mistura essa água, e isso se chama água purificadora. E agora tu vai pegar essa água e tu vai tacar em tudo que tu precisa purificar. Porque se tu vai agora fazer, por exemplo, uma trombeta de prata, o cara que fez a trombeta de prata, ele não é puro. E quando eu digo impureza, a gente tem que entender que são as impurezas segundo as leis bíblicas. Qualquer pessoa que tocou perto de um morto é considerado impuro. Quem teve no mesma casa que um morto é considerado impuro. E tu, eu posso te garantir que é impuro. Sabe por quê? Por quê? Por causa da tua mãe. Que tá aqui ainda ou já foi já embora? Saiu, Já saiu, por causa da tua mãe. Porque eu imagino que tu nasceu num hospital. Sim. Um hospital tem gente morta dentro do mesmo hospital. Então, se tua mãe deu a luz a ti dentro de um hospital, tu nasceu em uma mesma casa, na mesma construção que tinha gente morta. Se tu foi algum velório, algum enterro, tu entrou no cemitério, tu é considerado impuro. Então, por exemplo, se tu faz a trombeta não é considerada pura. E para isso tu precisa purificar ela. Como tu vai purificar? Com a água purificadora. A água da cinza da vaca vermelha. Então, primeira coisa, tu precisa da novilha, sacrificar ela para fazer água, e aí tu pode purificar todos os objetos. Purificar os sacerdotes, purificar tudo. Mas sem a novilha, não adianta tu ter. Por exemplo, todos os objetos que estão dentro do Instituto do Templo, que a gente vai lá, eu mostro até nos vídeos do meu canal. Tu tem lá, sei lá, o candelabro, as pias, tudo. Nada pode ser utilizado, porque nada tá puro. Então, sem a novilha, nada daquilo serve na prática. Então, uma das coisas que o Instituto do Templo fez foi ir atrás das novilhas. E não é uma coisa fácil, só para a gente ter uma proporção, na história de Israel tiveram só 9 novilhas. Só. A primeira no período de Moisés e a última antes da destruição do segundo templo, quer dizer, antes do ano 70 depois de Cristo. Então,
tiveram só 9 novilhas. Porque o negócio é uma quantidade gigantesca de cinzas. A gente tá falando de madeira, de isopo, de vaca, de tudo junto. É uma quantidade enorme de cinzas, e tu vai misturando com água e isso te rende por muito, muito tempo. Não é uma coisa, tipo, às vezes que o pessoal usa em igreja para abençoar, não. Isso é um negócio que dura muito tempo e quando acaba se faz mais. E, obviamente, depois da destruição do templo, a gente não tem mais. E aí, o Instituto do Templo foi atrás das vacas. E eles viajaram até o Texas para procurar. E eles encontraram um fazendeiro que era cristão, que trabalhava com Red Angus, que é um tipo de vaca vermelha. E ele, por ser cristão, conhecia a história da vaca vermelha. E ele já vários... Aí eu acho que uns 20 anos ele estava cruzando as vacas mais vermelhas que ele tinha para justamente ter... para ter a vaca vermelha. E, de alguma maneira, o pessoal do Instituto do Templo encontrou ele, foram lá e verificaram todo. Ele tem um gado enorme, enorme, enorme. E daí eles foram lá e encontraram 5 que se encaixavam com as leis e trouxeram elas de avião para Israel. Pô. Vaca chique. É. Foram de avião. As 5 vacas foram de avião para Israel. Porém, as vacas eram novilhas, eram pequenininhas. E isso a gente está falando de 2022. Qual a idade mínima das vacas para elas serem sacrificadas? 3 anos. Agora entra 2025. Então, até agora, até esse ano, as vacas não podiam ser sacrificadas. Elas tinham que completar 3 anos. E de 2022 a 2025, agora, finalmente, elas estão prontas. Porque se falava muito das vacas vermelhas, o que adianta uma vaca vermelha, linda, maravilhosa, perfeita, nanana, de 1 ano? Tem data... Tem tempo. E nesses anos, dessas 2 sim purificaram. Entende? Descobriram ferida ou nasceram pelos brancos. Tem que entender que 3 anos para uma vaca é uma idade avançada. Às vezes elas começam, quando a gente começa a ter cabelo branco, as vacas começam a nascer pelo branco. E aí, se começa a nascer pelo branco... Já descarta. Descarta, ou se ela tem alguma ferida, ou se descobre alguma imperfeição, elas são descartadas. Então, nós temos, no momento, 3. Prontas, com a idade, bonitinho. O pessoal no chat perguntando se o Lula e Bolsonaro são impuros, cara. Cada um. Mas eu tô indo muito ao banheiro, né, cara? Porque eu te fiz a cirurgia lá. Então aproveita pra fazer perguntas relacionadas ao tema e eu já volto aí. Vamos lá. Vamos lá. O Alexandre, ele fala assim: Aline, você poderia dizer como foi a sua experiência ao conversar com pessoas da Palestina? Como essa relação entre os judeus e palestinos? Olha, eu vou te dizer que a relação é muito tranquila. Eu trabalho, como eu falei, com turismo. Eu trabalho dentro da autoridade palestina. Eu caminho lá dentro com crachá de guia. O meu crachá de guia é impresso em Israel. Como tem guias que israelenses são permitidos de guiar dentro da autoridade palestina, tem guias palestinos que são permitidos de guiar dentro de Israel. Mas cada autoridade imprime os seus próprios crachás. E o crachá tem validade nos dois. É que nem o Mercosul. A gente tem a nossa identidade brasileira que também aceita na Argentina a mesma coisa. Lá cada um tem o seu. Então eu ando com o meu crachá, que foi impresso em Israel. Obviamente eles sabem que eu sou israelense por causa do meu crachá. Eu caminho lá, eu sou super respeitada. Obviamente eu não vou dizer que isso é em todas as cidades palestinas. A gente sabe que tem cidades que são complicadas. Eu não vou fazer isso em Nablus, eu não vou fazer isso em Jenin. Tem lugares que eu não vou entrar dessa maneira. Mas a maioria dos lugares palestinos, eles são tranquilos. Então, por exemplo, em Belém e Jericó, eu caminho com o meu crachá de guia, tudo bem, eles sabem quem eu sou, o pessoal me conhece. Inclusive, eu tenho amizade com policiais palestinos que trabalham na igreja, porque a igreja na atividade, que a gente vai lá em Belém, tem fila. Às vezes a fila é 1 hora, às vezes a fila é 2 horas, 3 horas, a gente fica lá parados na fila. Então, os policiais palestinos, eles ajudam a proteger a igreja. E aí, às vezes, a gente fica batendo papo com os policiais. Eu bato papo com policiais palestinos em hebraico. Porque, infelizmente, eu não falo árabe. Meu sonho é aprender árabe. Já comecei a aprender umas 3 vezes, já desisti 3 vezes. É o idioma difícil. Mas eu converso com eles em hebraico. E é muito comum, os palestinos, principalmente o pessoal mais velho, o pessoal que tem 40 anos para cima, falar em hebraico. Porque, antigamente... toda a Cisjordânia era de controle israelense. A autoridade palestina só nasceu nos anos 90. Até os anos 90 não existia autoridade palestina, era Israel. Então, muitos deles viveram sobre Israel por muitos e muitos anos e por isso aprenderam hebraico. Então, é interessante que eu caminho lá dentro, converso. Obviamente, não todo mundo vai gostar de israelense lá,
Mas a gente vê que a realidade na Cisjordânia é muito mais tranquila. E aí tem de todas as opiniões, assim, como se tu perguntar aqui no Brasil tem opinião para tudo, lá também. Tem muitos que eu converso e que dizem claramente, eu quero ser anexado a Israel. Tô me lixando para a Palestina, tô me lixando para Israel. Eu sei que se eu morar em Israel, a minha qualidade de vida vai ser melhor, eu quero participar de Israel. Tem alguns que dizem que são cristãos, que olha, dizem, é difícil ser cristão num local de maioria muçulmana. A gente tem problemas de preconceito aqui, né? Às vezes eles não ganham visto de trabalho lá dentro, eles têm dificuldades econômicas, então muitos deles dizem, olha, eu também preferia morar em Israel. Tem alguns que vão dizer, não, eu sou palestino roxo e eu quero que a gente se independize. Tem alguns que também vão odiar Israel, dizer que eu quero que seja árabe do rio ao mar. Tem de todas as opiniões, mas assim, a maioria do pessoal que eu converso dentro da Cisjordânia e da autoridade palestina, eles são bem tranquilos. Tem uma dúvida minha aqui, que é sobre a relação do Trump com Israel, né? Porque ele já falou, o Trump, em relação a trazer a paz. Como que vocês enxergam essa relação? Alguém tinha algum momento que é a continuação da pergunta. Desculpa. Então, em relação aos acordos de Abraão também. Os acordos de Abraão, quando a gente está falando agora de profecias bíblicas, os acordos de Abraão são um negócio revolucionário. No momento que Israel nasceu, em 1948, todos os países árabes e muçulmanos disseram, a gente vai fazer de tudo para destruir Israel. A gente nunca, jamais vai ser amigo de Israel. Mas assim, quando Israel se independizou, vieram tropas do Iraque. O Iraque é muito longe de Israel. Vieram todos os países vizinhos de Israel, invadiram Israel em 1948 para tentar destruir, e vieram tropas da Arábia Saudita, do Iraque, voluntários de outros países. Veio gente do Kuwait lutar na guerra de independência, contra Israel, obviamente. E a gente vê assim que era um ódio ferrenho, e de repente, agora nos últimos 5, 10 anos, a gente tem visto que isso mudou. Também muito por influência do Trump. Porque no Oriente Médio, o primeiro país a fazer acordo de paz com Israel foi o Egito no final dos anos 70, que também era um inimigo ferrenho de Israel. Depois, nos anos 90, foi a Jordânia e terminou aí. Dos 70 e poucos anos da existência de Israel, então, só 2 países árabes tinham feito acordo de paz com Israel, e de repente o Trump sobe e país após país começaram a fazer acordos de paz. Então a gente tem Bahrein, a gente tem o Marrocos, a gente tem o Sudão, a gente tem os Emirados Árabes, e de repente isso começou a crescer, e aí se começou a falar seriamente da possibilidade de um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. E isso é um negócio que é difícil de explicar quão grande isso vai ser. A Arábia Saudita é o centro do mundo muçulmano. É onde fica Meca, Medina. A mesma maneira que os judeus do mundo todo veem Israel como seu centro religioso, espiritual, étnico, tudo, os árabes do mundo, os muçulmanos do mundo veem o seu centro na Arábia Saudita. A Arábia Saudita domina o mundo árabe. E se a Arábia Saudita fizer um acordo de paz com Israel, todos os países árabes quase, exceto o Irã e alguns xiitas, todos os outros vão junto também. Então, estava se falando desse grande acordo mediado pelo Trump. E aí, o Trump perdeu as eleições americanas. Isso ficou congelado. E, para piorar, o Hamas estava sentindo que esse acordo estava se aproximando. E eles sabiam que ia ser o fim do Hamas se esse acordo saísse. E aí, um dos motivos do ataque do 7 de outubro foi a possível acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, e por isso eles atacaram, porque a Arábia Saudita não pode fazer acordo de paz em Israel enquanto está acontecendo a guerra em Gaza. Porque pega mal. Pega mal. Enquanto o país está em guerra, enquanto tem um conflito acontecendo ainda mais com um povo muçulmano árabe, não pode sair esse acordo com a Arábia Saudita. Mas eu acredito que vai acontecer, e é difícil de explicar a proporção disso. Eu acho que isso vai mudar o Oriente Médio, provavelmente todo mundo, esse acordo, e eu acredito que esses acordos só saíram por causa do Trump. É muita teoria da conspiração, achar que está relacionado os ataques de 7 de outubro com a novilha, com o Terceiro Templo, ou até com esses acordos? Então, eu acho que com os acordos é óbvio que está relacionado. O Hamas estava muitos e muitos anos se armando para fazer esse ataque. O ataque ia acontecer da mesma maneira, mas eu acho que eles apressaram o ataque. Quando eles viram que era eminente o acordo de paz,
Aí eles aceleraram o ataque. Eu acho que ele foi antecipado por causa do acordo de paz que ia sair. Tava se falando em questão de semanas desse acordo sair e por isso eles anteciparam o ataque. O ataque ia sair da mesma maneira. A novilha vermelha, eu acho que não. Apesar do Hamas. O Hamas fez o massacre do 7 de outubro. As imagens começaram a sair para o mundo. E aí o mundo começou a entender quem é o Hamas. Israel sempre disse o Hamas é um grupo terrorista que estupra, mata e faz e acontece. Nanana, e o mundo assim, meio que não sei de nada. Quando o Hamas fez o 7 de outubro, o massacre, o mundo todo começou a ver quem é realmente o Hamas. E o mundo começou a se voltar contra o Hamas. E o Hamas começou a buscar justificativas para o ataque. E uma das justificativas que eles deram, meses depois do início da guerra, foi a novilha vermelha. Eles mesmos disseram, Hamas disse, um dos motivos que a gente atacou Israel foi por causa da novilha vermelha. Primeiro, não é verdade. Eles pensaram nessa desculpa meses depois, quando eles viram que estava pegando mal. E desde então eles já viraram o jogo. Hoje em dia a mídia já está muito mais pró-Hamas do que era. A gente está vendo que as coisas mudaram já desde então, mas eles estavam perdendo essa guerra midiática no início. E aí buscaram qualquer justificativa. Mas a gente sabe que desde a criação do Estado de Israel, desde o movimento sionista, na realidade, tem muito essa lenda que os judeus não permitem a religiosidade de outras pessoas, os judeus vão destruir a mesquita de El-Aqsa, os judeus isso, os judeus aquilo, e a novilha vermelha. É o seguinte, se uma organização privada judaica que não representa nem a metade da população de Israel, a gente está falando de uma população relativamente pequena que apoia esse projeto. Então, se uma organização privada comprou vacas nos Estados Unidos e trouxe essas vacas de avião para Israel, esse é o teu motivo para queimar bebês vivos? Eu acho que a gente sabe quem está certo e quem está errado na história, porque é uma resposta que não tem pé nem cabeça. Como a gente falou, o Estado de Israel como um governo não tem intenção nenhuma de tocar no Domo da Rocha. E agora eu posso dar minha opinião em relação ao futuro do Domo da Rocha? Claro. Bem simples. O que vai acontecer com o Domo da Rocha? No momento, nada. Absolutamente nada. Israel não tem nenhum interesse de atacar o Domo da Rocha, destruir o Domo da Rocha, de trocar o governo, absolutamente nada. Tendo dito isso, se Deus quiser, faz. Eu tenho uma opinião. A gente vai brigar com os muçulmanos de Israel, da Palestina e do mundo todo por uma questão que não está sob nosso controle? Não. Se Deus quiser, amanhã ele tira o Domo da Rocha de lá. Se Deus quiser deixar o Domo da Rocha lá até a eternidade, ele fica. A gente, às vezes, busca por que brigar. Eu acho que construir os utensílios do terceiro templo não é violar a liberdade religiosa de ninguém. Ao contrário, é permitir a liberdade religiosa dos judeus que acreditam nisso. Mas, agora, entrar e massacrar as pessoas já é outra história. Mas, se a gente pode agora entrar um pouco nas teorias conspiratórias, podemos? Podemos. Então, não sei se vocês viram, mas agora nas últimas semanas começou a rolar umas notícias na internet que o Montes Oliveiras estava rachando no meio. E eu recebi um monte de e-mails, o pessoal me manda e-mails seguidamente com perguntas. É verdade, o Montes Oliveiras começou a rachar. E é verdade, o Montes Oliveiras está rachando, nananã. E a resposta é não. 100% fake news. E eu posso dizer o seguinte, quando tu vê um vídeo falando que o Montes Oliveiras está rachando no meio e não tem nenhuma imagem dessa rachadura, é tudo imagem criada de AI, imagens de Massada, de outros lugares de Israel, então ele disse, olha, claramente não está acontecendo. Porque se o Montes Oliveiras estivesse rachando no meio, teria um monte de gente filmando isso. Já que não existe nenhuma imagem, isso não está acontecendo, e não só isso. Eu estive no Montes Oliveiras agora, logo um pouco antes da minha viagem, não por causa disso, porque eu estava fazendo um vídeo lá mesmo, mas eu fui lá e eu posso garantir que eu mesma caminhei, não tem nenhuma rachadura, não tem nada acontecendo. Mas eu entendo de onde essas fake news nasceram. Isso tem uma profecia ligada ao fim dos tempos de Zacarias, Zacarias 14. Em Zacarias 14 está escrito que o Monte das Oliveiras vai rachar ao meio. E se tu conseguir isso, aqui o Monte das Oliveiras, e está escrito que o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Só que quando tu pensa, ele vai rachar de cima a baixo. Assim, não na horizontal, ele vai rachar na vertical. E tá escrito que metade vai pro norte e metade vai pro sul. Tu consegue uma imagem que dá pra ver bem de cima o Monte das Oliveiras e o Domo da Rocha? Porque acontece, se tu tá falando
do Monte das Oliveiras, ele está exatamente na frente do Domo da Rocha. Verdade. Se ele rachar, ele pode rachar para cá, ele pode rachar para lá, ou ele pode rachar exatamente ali na frente, onde está o Domo da Rocha. E literalmente rachar e abrir uma fenda em direção ao Domo da Rocha. Então, quando a gente fala dessa profecia, a gente está falando, olha, pode ser que isso esteja relacionado com o futuro Domo da Rocha, pode ser que isso esteja relacionado com o futuro do terceiro templo, ou pode ser que Deus tenha falado de outra parte do Monte das Oliveiras, mas realmente é uma coisa interessante. E por isso, na minha opinião a gente não tem que fazer guerra santa. A gente não tem que brigar com os muçulmanos. Se Deus quiser, ele manda um anjo, o anjo fala com todo mundo e diz, pessoal, é isso que eu quero que faça aqui com o monte. E se Deus não intervir diretamente, eu acho que não tem nenhuma necessidade de a gente fazer nenhum ato que vai causar uma guerra e perdas de vidas. Porque eu acho que o mais importante do judaísmo, eu também vejo que isso é muito importante do cristianismo, é a preservação da vida. Por que a gente vai agora para construir um edifício, deixar que pessoas morram? Isso não faz nenhum sentido nem teológico. Quer dizer, e não tem nenhuma data para a reconstrução do templo, e por isso muitas vezes quando eu vejo, aqui, boa, muito bom a foto, gostei. A gente está vendo aqui, onde vocês estão vendo todas essas pedrinhas pequenas, é um cemitério judaico de 3.000 anos, continua em funcionamento, mas ele tem 3.000 anos. Aquele é o Monte das Oliveiras, tudo que a gente está vendo, e a gente está vendo o Domo da Rocha. E se a gente está falando da rachadura, é ao meio, metade para a direita, metade para a esquerda, como a gente está vendo na foto, quer dizer, norte e sul. Sul seria a nossa direita, norte a esquerda. Então seria essa rachadura. Então pode ser que essa rachadura que Zacarias 14 fala esteja relacionado a isso. E eu sei que tem gente que tá com pressa para ver o fim dos tempos. Caramba, que pressa é essa? A galera tem muita pressa, assim, a ver a novilha vermelha e já fica empolgado. Daí diz, as novilhas nem chegaram aos 3 anos ainda, a galera já tava empolgada, vai sacrificar, tem calma. Copa do Mundo no que vem, né? Então, assim, não necessariamente também essas novilhas vão ser sacrificadas, se pode também continuar fazendo um rebanho, que essa ideia, na realidade, do projeto é fazer cruze delas e fazer um rebanho, que se tem um pequeno rebanho, nada muito grande, mas um pequeno rebanho de novilhas vermelhas. Então, assim, é possível sacrificar novilhas, se a gente quisesse hoje, sim. Não tem nenhuma data para isso, apesar do pessoal estar na internet especulando e criando teorias, botando, não, vai ser na Páscoa de 2024. Gente, o sacrifício da novilha vermelha não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa é sacrifício de cordeiro. A galera começa a fazer uma mistura das coisas. Então o pessoal tem pressa de falar vamos sacrificar as novilhas, vamos destruir o Domo da Rocha. Não tirem isso de contexto, pessoal. Depois alguém conta só essa frase. Mas assim, fala assim, vamos destruir isso, aquilo, vamos destruir aquilo, o monte tá rachando no meio. Então, não. Tem coisas acontecendo, mas eu acho que é importante e correto explicar tudo. Se inscreva no Cortes da Night, deixa o like, isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a trazer cada vez mais cortes de podcast pra vocês. Lembrando que todos os créditos do podcast original estão na descrição do vídeo.